choque de realidade. No último dia 10 de junho, a deputada estadual Beatriz Cerqueira convidou para uma conversa, uma live, a professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Educação, Jussara Bueno de Queiroz Pasqualino. O assunto foi adoecimento docente em tempos de pandemia e de teletrabalho. A intenção do debate hoje é nós colocarmos uma luz contra essa invisibilidade, que é a situação do profissional da educação. Os relatos que eu tenho recebido, os diálogos que eu tenho feito, demonstram que nós não estamos bem. Demonstram um processo de estresse, de adoecimento, de tensão na rede estadual, que está invisibilizada porque nós estamos, a maioria dos profissionais, nas suas casas. E, portanto, esse processo fica invisibilizado. E quem está na escola, exatamente por essa situação excepcional de pandemia, de necessidade de distanciamento, necessidade de isolamento, também fica invisibilizado. É um momento de conflito, é um momento de exceção, é um momento de incertezas. E, nesse momento, mais do que nunca, é necessário falar. Mais do que nunca, é necessário dar visibilidade ao que está acontecendo. Se nós estamos em isolamento social, se nós estamos trancadas na nossa casa, as tensões ficam maiores. Então, já que a gente não pode dar as mãos, que pelo menos as palavras possam nos enlaçar de alguma forma, possam nos dar esse conforto necessário em que nós estamos passando de uma situação extrema. Eu queria entrar bem no campo da educação. Eu acho que é necessário eu voltar o olhar para o professor. A categoria docente, ela já vem com um sofrimento muito grande há muito tempo. Ele não é um sofrimento agora, desse período. Não, pelo contrário. É uma categoria em que ela não consegue ver o resultado efetivo do seu trabalho. Muitas vezes o professor passa horas e horas planejando, fazendo atividades, mas ele não encontra, na situação da sala de aula, no contexto da escola, o respaldo para ele realizar o trabalho da maneira como ele gostaria, infelizmente. Isso sem contar com todos os outros amparados que de família, de relações, de leis, tudo isso que vai julgando o professor nessas múltiplas relações que ele passa o tempo todo. Então, o professor, eu falo que ele é o fim de uma linha em que todas as articulações políticas vão saindo por decretos, por leis, e ele vai recebendo aquilo ali de uma forma, muitas vezes, opressora. Das categorias que adoecem emocionalmente com o trabalho de uma forma efetiva, são 3. Da educação, da saúde e da segurança. A gente tem um termo para chamar isso, que é a síndrome do burnout, que é aquela síndrome de uma exaustão intensa, profunda, em que esse profissional se sente totalmente esvaziado daquilo que ele faz. Quer dizer, ele despersonaliza, ele não consegue efetivar o seu trabalho. Essa situação forte, extrema, ela acontece quando esses profissionais não conseguem, no ritmo do cotidiano do seu trabalho, realizar aquilo que eles pretendiam fazer. Então, o trabalho docente, como o trabalho da saúde e da segurança, é um trabalho que ele é relacional. Eu posso elaborar a melhor aula do mundo, mas a aula fica apenas comigo. Eu preciso ter uma interação com o outro para que essa aula torne-se efetiva. E essa interação também vai ter muitos entraves para poder acontecer. Desde uma merenda que não seja satisfatória, desde um atraso de um... Quer dizer, quantas coisas podem interferir para que esse estudante e este professor não consigam estabelecer essa relação propícia para uma aprendizagem. Há uma pressão muito grande para que as escolas voltem a funcionar da maneira que era. E nós sabemos que isso não será possível. Uma quantidade imensa de crianças, adolescentes ou jovens numa mesma sala é inviável.
as condições, muitas vezes, de temperatura, circulação de ar, bebedouros, banheiros adequados, tudo isso é uma infraestrutura que a escola tem que repensar. Muitas vezes, abre uma escola com o mínimo de elementos. Eu já visitei escola em que havia 2 salas de aula e um banheiro do lado de fora. E nem uma cantina havia. Então, como que trabalham esses profissionais de uma maneira, assim, totalmente improvisada, totalmente precarizada? Se isso já acontecia numa realidade, como é que a gente quer voltar para uma realidade que não tem sustentabilidade? É preciso, então, repensar nessa situação do professor hoje, que já vem adoecido de uma longa data.